Tudo bem com vocês? Deixa eu ver. Olá, boa noite pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu sou o Anderson Nolé, fisioterapeuta e técnico em prótese aqui da Bionicenter, né? Hoje a gente vai ter uma live sobre um assunto fantástico, que é a ossa-integração, né? A gente já está com um paciente usando esse sistema novo, né? Mais uma opção de prótese para os pacientes, né? Então, como de praxe, vamos dar mais um minutinho, esperar o pessoal entrar aqui na live e a gente já vai começar. Pessoal, se vocês puderem, compartilhem a nossa live aqui com quem vocês conhecem aí, que tem amputação, que usa uma prótese, que tem problema com seu encaixe, que, como eu falei para vocês, é mais uma opção que a gente tem hoje de tratamento para pacientes amputados, né? Hoje a gente vai receber aqui o Dr. Silvio César Sargentini, né? Ele é um cirurgião ortopédico, especialista em tumores ósseos, tá? Ele atua lá no Hospital do Amor em Barretos. Então vamos dar mais um minutinho aí para o pessoal entrar e a gente já vai começar aqui. Dr. Silvio, quando eu puder, se estiver online, já me chama aqui que a gente já vai entrar aqui e começar. Aqui. Vamos lá. Esperando a conexão com o Dr. Silvio. Olá, Silvio. Boa noite, Anderson. Tudo bem? Boa noite. Como é que você está? Tudo bem, Silvio? Tudo jóia, graças a Deus. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço a sua disponibilidade, seu tempo aqui com a gente, para a gente tratar de um assunto aqui que está bombando, né? Eu recebi muita mensagem, muita pergunta. Acredito que você tenha recebido bastante aí também, né? Silvio, eu queria que você se apresentasse um pouquinho, falasse um pouco do que você faz, qual que é a sua experiência aqui para a gente. Bom, eu sou médico formado na Faculdade de Medicina de Marília. Fiz ortopedia em Marília, também, na MEMA. Depois eu criei uma certa aptidão. Gostei muito da subespecialidade que era tumor. E fiz a subespecialidade em São Paulo, na USP e no ICESP, por 2 anos. Sim. Logo no período eu fui trabalhar em Campinas e depois vim para Barretos, para o Hospital de Amor, né? A nossa área, ela é uma área muito assim abrangente, né? Nós tratamos desde crianças, adolescentes até pacientes idosos. Sim. E a oncologia ortopédica é a minha paixão, assim, é o que eu gosto muito, né, de fazer. E no decorrer desse caminho aí trilhado, a gente conhece muitos pacientes que acabam tendo o tratamento proposto como amputação, né? Sim. Frente a essa problemática, a gente começa a pensar em soluções, em quais seriam as melhores opções. E aí a gente chegou onde a gente está hoje. Muitas vezes, né, Silvio, o último recurso da medicina para manter esse paciente vivo é a amputação, em muitos casos de câncer também, né? É assim, né? Quero saber um pouquinho da sua experiência, por exemplo, quantas amputações mais ou menos tem por ano no hospital que você trabalha? A gente faz em cerca de 4 amputações no mês, Sim, então por volta de 50 amputações no ano, no né? ano. Entre amputações de membro superior, membro inferior, Uhum. transfemorais, transtibiais, desarticulações de joelho, mas as mais comuns são as transfemorais, realmente, porque os tumores ósseos primários, eles ocorrem mais frequente no joelho, no fêmur distal e na Ah, tibia. Então a gente tem, claro que é igual você falou, né? A gente tenta sempre fazer uma cirurgia preservando o membro,
fazer a endopróteses e salvar o membro do paciente, mas inúmeras vezes os tumores chegam para a gente aqui com tamanhos e já de uma proporção que, infelizmente, nós não conseguimos salvá-los. Mas é algo bem recorrente. Hoje eu conversei com um paciente que eu falo que assim, muitas vezes o médico ele tem uma certa até dificuldade de fazer a amputação, realmente é o último recurso que tem para tentar manter a saúde desse paciente, manter esse paciente vivo, né? Então, não é uma coisa que assim, realmente assim, é o recurso extremo que tem para poder manter o paciente vivo, né, Silvio? É um recurso disponível, né? A gente diz assim que não deve ser nunca guardado para um momento posterior, que às vezes o paciente com um tumor no tornozelo, um tumor no pé, porventura, às vezes ele vai ficar com uma função muito melhor com uma amputação transtibial, por exemplo, do que uma prótese no tornozelo ou uma ressecção com reconstrução com enxerto. Então, a proposta da amputação, ela é sempre colocada para o paciente, né, desde a primeira consulta, com possibilidade futura, talvez, faço uma endoprótese e eventualmente a endoprótese tem uma infecção ou solta, porque pode ocorrer também, e nós voltamos atrás para um tratamento mais radical com a amputação. E assim como uma proposta inicial, tem pacientes que vêm já com o intuito de amputar. Sim. E aí tem que tentar colocar na cabeça dele que dá para salvar, e é complexo, assim, mas eu costumo chamar a amputação para os meus pacientes que eu proponho cirurgia preservadora de um fantasma, que ela é um fantasma que vai acompanhar o tratamento dele do começo ao fim. E por vezes o paciente ele faz a amputação e tem uma resposta fantástica, funcional. A gente sempre fica pensando nisso, né? A amputação, às vezes ela é melhor funcional do que a própria endoprótese. E com as novas técnicas que a gente trouxe agora, acaba trazendo um avanço, né? Que a gente estava defasado há aproximadamente, vamos dizer aí, uns 20 anos em relação à Europa, Estados Unidos, Austrália, que já tem o material da osseo-integração e da adaptação com a osseo-integrada, né? Isso pra gente chegou no Brasil, assim, porque a gente forçou a barra, né? Sim. E assim, agora a gente vai falar do tema principal aqui da nossa live, né, que é explicar um pouquinho sobre a osseo-integração. Tem várias perguntas aqui para a gente responder. É uma tecnologia de uma empresa chamada Osteomed, né, toda desenvolvida aqui no Brasil, né, lógico, tem inspiração em várias tecnologias que já tem no mundo, e foi desenvolvida aqui no Brasil esse sistema. Silvio, eu estou com uma prótese aqui de osseo-integração. Se você quiser começar a explicar o processo de como é que é, o porquê que faz essa cirurgia, quando se coloca isso daí, e aí depois a gente vai partir para as perguntas aqui. Tá. Bom, os nossos casos, nós já estamos com 10 pacientes completos com primeira fase, né? São pacientes do Hospital de Amor, voltando a dizer, que são tratados só no SUS, não há convênio médico particular, só que é um SUS diferente, que ele depende inclusive de doação, que é um hospital que funciona, né, numa vertente diferenciada. Foi permitido o uso desse material e a gente conseguiu dentro do hospital justamente porque eu participei do desenvolvimento junto à engenharia da Osteomed. A gente amadureceu, foi colocando alguns requintes de algumas próteses osseo-integradas importadas. A gente colocou uma parte de uma parte de outra, calculou comprimentos, diâmetros e foi associando para chegar numa coisa que fique mais perto da perfeição para esse paciente. Aí, a escolha do paciente, no nosso caso, são os pacientes que invariavelmente teriam que fazer um procedimento de amputação. Tá?
Sim. Entra na cirurgia já preparado para fazer essa cirurgia de amputar o transfemoral. O paciente ele tem os dois membros. O osso dele, teoricamente, é um osso que tem uma condição saudável para suportar a haste endoexo, que ela é pré-fitada dentro do fêmur, do canal femoral. Ela Uhum. entra sob pressão, né? Então não pode ser um osso que tenha uma qualidade inferior ou um certo grau de osteopenia, que seja um osso mais frágil, porque há Sim. uma fratura, né? Isso é um perigo que a gente tem. Então a gente calcula o diâmetro no pré-operatório, se aquela haste ela vai ser compatível, a gente já define praticamente todo o material antes da cirurgia, né? Aí já Tá. entra a cirurgia com a prótese, fazemos o procedimento com uma amputação num nível acima do joelho, calculado, com cerca de 15, 18 centímetros. A gente estava usando uma medida de 15, mas ela é insuficiente. A gente está fazendo agora com 16 ali, um pouco mais acima da articulação do joelho, para que os Sim. componentes externos eles se adequem e fiquem numa altura necessária para adaptar o joelho. Então a gente faz essa seleção do paciente oncológico. Ele vem para a gente no período pós-quimioterapia inicial. A gente faz a cirurgia de amputação e põe a primeira fase. A primeira fase ela é uma haste que entra, igual eu falei, sob pressão no osso. Ela é bloqueada com 2 parafusos ou um, dependendo do quanto ela pegou a pressão, mas geralmente nós colocamos os dois. Aí nós colocamos um soquete de polietileno. Esse soquete, o intuito dele é que a liberação de carga no fêmur ali seja feita distal, no momento inicial, né, que o paciente vai voltar para a quimioterapia e ainda faz parte de todo o processo cicatricial. Então a gente deixa o paciente com essa prótese inicialmente com soquete e um parafuso que prende a parte distal. Sim. O coto anterior é um pouco maior que o coto posterior da coxa. A gente faz uma boca de peixe, mas o anterior fica um pouco maior. Sendo que a gente faz na segunda etapa, depois uma nova cirurgia, que é bem mais simples. Sim. Faz uma ressecção só da pele ali, de maneira circular, e insere Uhum. o componente externo da prótese, né? Então, nós pensamos sempre no, na parte da frente, né? De como ia ser protetizado, a parte externa, qual material utilizar. E a primeira prótese nossa, nós fizemos em outubro, a primeira parte interna, né? Em Sim. outubro de 2020 Uhum. foi a primeira. O nosso primeiro paciente, ele não foi o Anderson, né? O Anderson é o segundo. Nosso, Uhum. infelizmente, ele teve uma progressão de doença no pulmão e ainda Uhum. quimioterapia, e nós não deixamos o componente externo, nós não vamos utilizá-lo. Então ele vai Tá. ficar só com o componente interno e vai se adaptar como qualquer não, né? Tal, talvez de maneira melhor, porque ele pode suportar a carga no soquete ali e na parte distal. Então esse paciente ele vai protetizar já diferente de outros pacientes, né? Sim. Sim. Ele vai conseguir apoiar a parte distal do coto. Uhum. O Silvio, assim, eu vou dar uma explicação para o pessoal da parte técnica, né? Que assim, eu sou fisioterapeuta e eu sou técnico em prótese, então a gente faz a reabilitação já do amputado. Basicamente, a gente transforma um coto transfemoral, onde toda a descarga de peso é na região do isquio desse paciente, né? Num paciente que é desarticulado, como se fosse uma desarticulação de joelho, que o paciente tem apoio distal. Então aqui a gente tem uma haste, que é o sistema que é colocado nesses pacientes. Então eu vou tentar explicar com uma maneira não tão técnica, para o pessoal poder entender que a grande maioria das pessoas que estão aqui na live são pacientes. Existem alguns técnicos em prótese aqui que eu já vi, tem alguns médicos também acompanhando. Mas essa haste intramedular entra dentro do fêmur do paciente. Tá? Existe uma rugosidade na textura da haste.
essa rugosidade, ela já começa a fazer a ossa-integração. O osso ele começa a se fixar em cima da haste. Além dessa ossa-integração, existe dois insertos transversais, onde entra o parafuso e faz a fixação da prótese no osso. Tá? O soquete, que o Dr. Silvio estava comentando, ele ainda é feita a amarração da musculatura nesse soquete, né, para auxiliar na movimentação do coto do paciente. E que eu falei para vocês que a transformação de um transfemoral, teoricamente, num desarticulado de joelho, é que o paciente apoia com a ponta do coto e não tem mais o apoio isquiático. Então, isso de benefício que eu vejo para os nossos pacientes aqui é que você tendo a descarga distal, o encaixe da prótese, o cartucho, né, que é a principal reclamação de todos os amputados, ele já pode ser mais baixo, porque não tem necessidade de ser um apoio isquiático, né? O paciente apoia com a ponta do coto. E eu ainda vejo vantagem num transfemoral, por exemplo, que o desarticulado de joelho ele tem a desvantagem que ele tem o coto sempre muito longo, né? Então a alavanca é muito forte, mas esteticamente a prótese não fica tão boa quanto um transfemoral. Então a gente tem as vantagens de um paciente desarticulado de joelho numa amputação transfemoral. Outra coisa que eu percebi também que assim, como onde termina a secção do fêmur do paciente, tem o soquete aqui embaixo, não cria espícula óssea, né, Silvio? Então é uma coisa que Não costuma acontecer, mas ela pode acontecer na região para cima, né? Ela não vai ficar no coto, nunca. Ali não. então, mas é justamente na parte onde você tem a descarga Sim. distal, que é normalmente onde geralmente cresce essa espícula óssea, né, onde mais interfere no cartucho da prótese, acaba que não tem isso daí, né, Silvio? Isso não tem, isso não vai acontecer. Igual você estava Ah, falando, implante, esse implante de titânio, ele foi desenvolvido inicialmente, assim, não foi nem para pacientes com amputação transfemoral. Um médico odontólogo, na verdade, em Gotemburgo, ele desenvolveu, foi o Dr. Branemark, a primeira, e ele uhum, estudou o crescimento da estrutura do osso no implante de titânio. Então, esse implante, ele entrando no osso de uma maneira bem apertada, ele já faz essa osso-integração. Então, essa é a nossa ideia, né? sim. A parte do implante do fêmur já está, pelas tomografias que nós fizemos dos pacientes recentemente, elas são, já aconteceu já a osso-integração na maioria deles. Isso Ah, é. legal. Aí, assim, o Anderson estava falando da parte dos benefícios, né? Sim. O paciente não vai usar mais soquete, né? Que incomoda pra caramba na prótese, que ele vai, quando ele fica sentado, aquilo incomoda, isso ele não vai ter mais. Sim. O paciente, ele pode ter um alongamento do braço de alavanca, né? Isso é também um coto muito curto, a gente consegue fazer uma prótese transfemoral, tem um certo limite, né? Porque a gente precisa de um tamanho de coto ainda também de pelo menos 14 centímetros ali, Sim. considerando isso para a osso integrar. E existe um fator principal que foi observado, que é a osteopercepção. A osteopercepção, ela é ligada a uma sensação que a gente tem da prótese estar dentro do osso. Que com a Uhum. prótese convencional, com soquete, ela escorrega, né? Sim. Invariavelmente, se apoiar, se você mexer, esticar a perna do paciente, apoiar no pé dele protetizado, ele Uhum. vai sentir uma pressão na parte. Quando você faz isso, você sente uma pressão do soquete no bumbum, certo? Uhum. E isso Sim. aqui, igual o Anderson que fez, o paciente ósseo integrado, quando você faz, a sensação é que você está apertando na parte mais distal, no pé. Então, Sim. isso é bem diferente, né? Essa osseopercepção que a gente chama, ela é algo fantástico, assim, desse procedimento, que é bem diferente. Não.
Bacana, legal. Assim, a vantagem de não ter o encaixe da prótese, não ter o cartucho. Então, assim, isso aumenta muito o conforto, aumenta a propriocepção, que é o famoso sentir o chão com a prótese. Mas eu falo também, né, Silvio, tudo tem vantagem, tudo tem desvantagem nessa vida. Então, assim, tem as desvantagens, a gente vai falar agora. Mas, Silvio, eu vou começar com as perguntas aqui. Cara, tem bastante pergunta aqui para a gente responder. Viu? Então, a primeira pergunta aqui, Silvio, o pessoal tá querendo saber o seguinte. Qualquer pessoa que teve amputação pode fazer esse procedimento? Esse é um procedimento que ele depende da estrutura do osso remanescente, né? Geralmente, os pacientes amputados tardios, eles, por não estar utilizando aquela estrutura óssea, o osso ele fica mais frágil, ele é reabsorvido, o canal femoral, o canal medular do fêmur, do húmero que não está sendo utilizado ou da tíbia, ele fica alargado. Então, esse osso ele precisa de uma avaliação prévia, uma tomografia, um exame ideal. A gente fazer a tomografia para ver tanto o comprimento, quanto a qualidade da cortical óssea, quanto a espessura desse canal. Porque isso faz a gente planejar o implante ideal para esse paciente. Tá? Então, os pacientes amputados tardios, eles devem passar por uma avaliação bem criteriosa. Sim. Amputados por conta de infecção óssea, não são indicados. Tá? Paciente já com osteomielite diagnosticada não devem utilizar. Não entendi. Porque eu tive uma infecção, uma placa ou uma endoprótese infectada, nós não fazemos. Tá? Uma contraindicação relativa é a obesidade. Sim. Tá? Diabetes também e tabagismo. São contraindicações relativas que devem ser trabalhadas, claro. O paciente obeso pode muito bem emagrecer. O paciente tabagista pode abandonar o hábito de fumar e o paciente diabético pode controlar o diabetes de uma maneira mais eficaz. Por que isso tudo? A maior pergunta essa é uma prótese que ela fica interna e externa. Ela fica num ambiente ali que comunica o osso do paciente, o meio interno, diretamente com o meio externo. Tá? Então, isso pode vir a trazer uma complicação que é frequente nesse tipo de cirurgia, que é a infecção. Tá? Nós falamos de infecção e contaminação. Tá? A parte externa da prótese, a parte que fica exposta, ela sempre vai ter uma osteite contaminada. Ou seja, bactérias que são da sua própria flora da pele, elas vão contaminar aquela região e elas podem ou não desenvolver uma infecção do coto ósseo. Sim. Tá? Um trabalho do mesmo sueco que começou, que é em Gotemburgo, pegou um trabalho com pacientes em cerca de 20 anos e viu que a infecção era um problema bastante recorrente, principalmente nos primeiros 10 anos. Para 20% dos pacientes poderia ocorrer. Sendo 9 pacientes foram submetidos, 9%, né, 9 pacientes foram submetidos a uma revisão e a completa retirada do material. Então, é uma indicação, assim como o processo cicatricial do coto. O coto do fulano ficou um pouquinho mais, nessa prótese ficou mais fechadinho, ficou mais cicatrizado. O coto do outro paciente ficou um pouco mais aberto. Os processos cicatriciais, eles dependem e variam de paciente para paciente. Então, isso é individual, tá? Isso é uma coisa que pode acontecer. Outra complicação quedas e fraturas. Tá? O paciente ele usa muito mais a prótese, fica muito com a prótese. E o trauma, eventualmente, por a conexão estar no osso, ela pode ocasionar uma fratura com mais facilidade. Tá? Isso tem que ser também levado em consideração. Tá. Isso, né, Silvio, a gente está falando tanto da primeira como para a segunda fase.
Com relação ao paciente que opta por fazer a primeira fase só, ele vai fazer o soquete e fazer o apoio distal da prótese. Ocorre essas mesmas contraindicações para esses pacientes? Segue aquela linha do diabetes? Então, a parte então, com certeza. O problema do diabetes e do tabagista é justamente a osseointegração ser mais difícil. Que o processo de osseointegração ele depende de microvascularização. E o paciente Sim. diabético e tabagista, ele sempre vai ter uma vascularização pior do que o paciente não diabético e não tabagista, né? Então, isso Tá. é bastante já, mas é uma contraindicação que ainda continua sendo relativa, né? E a estrutura do osso do paciente também é primordial, porque se o paciente tem Uhum. uma estrutura óssea que não é compatível com o material, não adianta a gente querer fazer a primeira etapa. Mas a infecção talvez seja uma contraindicação absoluta Tá. nos dois casos. Não, legal, ótimo, bacana. Deixa eu ver lá. A próxima pergunta é: como ter acesso a esse tipo de implante? Qual o caminho até a cirurgia? Primeiro, o paciente precisa passar por alguns exames para ver se é eletivo, né? Se a parte óssea dele permite, né, Silvio? Sim, o paciente, o ideal é fazer uma tomografia do coto, tá? Sim. Para estudar esse coto. A gente tem feito aqui no hospital a impressão 3D da estrutura do osso para fazer o teste e a compatibilidade com o implante. Tá? É Sim. uma idade. O paciente via Sistema Único de Saúde, eu acredito que vai ser só em hospitais selecionados ou mais para frente. Eu acho que é difícil o procedimento entrar uma tabela e ser compatível e o SUS arcar com o custo de material. Já o Uhum. convênio, acho que por meio de ações e judicialização, talvez a gente consiga fazer. Esse é um Sim. procedimento que é factível e, se for bem justificado, é óbvio que todo mundo deve ter acesso. Se já é um procedimento aprovado, tem Anvisa, tem tudo, né? Então, a Sim. gente pode começar. Ah, não, bacana, ótimo. Então, o paciente tem que passar pelos exames, primeiro ver se é elegível a esse tipo de cirurgia, se tem indicação para fazer isso daí. Eu vejo no nosso dia a dia aqui de fazer as próteses para os pacientes amputados, né, alguns fatores também que levam a uma indicação como essa. Se ele passar por todos esses procedimentos e for elegível, aí tem que ver os fatores externos. Por exemplo, eu tive uma paciente aqui que ela era extremamente alérgica a silicone. Então a gente não conseguia colocar uma meia de silicone nela para fazer a protetização. Além disso, essa paciente tem um coto que ele é todo, ele não é uniforme, ele é todo desnivelado. Então, até para fazer a confecção desse encaixe é muito mais complexo, né? Então, quando chega em casos extremos, onde o paciente realmente assim não consegue se adaptar à prótese, ele tem que passar primeiro por essa bateria de exames, ver se ele está ok, fazer esses testes, tá tudo certo, aí então aí apresentar os prós e contras, né, desse tipo de cirurgia, e aí sim correr atrás de todo o ato, né, Silvio? Sim, com certeza. A gente precisa estudar cada caso individualizado, né? Acho que é um fato já delimitado aí. Tá. Tem mais uma pergunta aqui. Nesse sistema, quais são os pontos negativos? Os pontos negativos do sistema. Talvez o paciente faz prática de esportes aquáticos. O tempo Sim. prolongado da água, ele é um fator agravante. Então, a gente ainda precisa desenvolver um liner externo, alguma coisa assim, para tentar evitar o contato de água por tempo prolongado na região da exposição entre a prótese e o ambiente externo. Uhum. Acredito que o risco de infecção é maior, né? Esse é um Sim. ponto de risco, fato, e também o risco de fraturas. Talvez esse é um
ponto que também começa a pegar. Mas acredito que só esses daí. Os benefícios, eles são superiores. Sim. Mas do paciente eliminar o encaixe, né? A própria experiência que nós tivemos com o paciente, o Anderson, né? O dele foi a primeira protetização, ele nunca usou prótese, né? E assim, a convivência que eu tive com ele aqui durante a reabilitação, a gente consegue perceber, né, em pacientes que tinham dificuldades com a prótese. Por exemplo, ele senta com toda a coxa, com todo o glúteo, com toda a perna em cima de uma cadeira, né? O ganho de mobilidade que esse paciente tem se comparado a um paciente que usa o sistema de encaixe de prótese. A questão da propriocepção, sentir o chão, né? Quando ele bate o calcanhar, ele sente que ele está... É claro que a sensibilidade não é igual a nossa, né? Que a gente tem a parte nervosa do nosso pé, que a gente tem uma sensibilidade muito maior, mas a própria prótese batendo o calcanhar no chão, o paciente sente isso muito mais. E uma coisa que chamou muita atenção, né? Nós viajamos com o Wanderson, ficamos quase 2 horas dentro do carro, ele com a prótese, né? Ossa integrada e parafusada ali na parte externa. E assim, nós paramos o carro, ele levantou e saiu, né, com a prótese. Qualquer paciente transfemoral que fique sentado por 1h30, 2 horas, ele vai levantar, talvez a prótese tenha desencaixado, pelo tempo de ficar sentado, a tendência é que essa prótese queira expulsar. O paciente vai ter que levantar, colocar o peso, tirar o ar, muitas vezes tem que levantar, vestir a prótese novamente. E é uma coisa que assim, eu falei, nossa, ó, eu nunca vi um paciente ficar 2 horas sentado na posição do carro, que o quadril fica muito fletido, né? E a prótese não escapa. Uma outra coisa, experiência que a gente tem com os pacientes amputados aqui, né? A grande maioria dos pacientes transfemorais, que são muito ativos, que usam a prótese o dia inteiro, pô, não vê a hora de chegar em casa e tirar a prótese, né? Que aquilo ele está o dia inteiro carregando a prótese nele ali. Então ele chega em casa, ele quer tirar a prótese. O Wanderson passou esses dias o dia inteiro com a prótese dele. A hora que ele chegou no hotel, que ele tirou a prótese, ele foi andar com a muleta, ele sentiu falta. O coto dele andava junto com a muleta a hora que ele deambulava. Então, assim, a pessoa sentiu falta de estar com a prótese, né? Diferente do paciente que passava o dia inteiro com a prótese de encaixe, a hora que chega em casa não vê a hora de tirar ela para colocar. Então, assim, eu vejo muitos benefícios, né? Mas tudo tem que ser colocado na balança, porque quer queira, quer não queira, exige uma limpeza diária no lugar onde tem a parte externa da prótese, né? Então, existe uma higiene muito mais aprimorada desse paciente. Ele tem que, principalmente no começo, né, Silvio, ele tem que evitar mar, lagoa, porque além dessa água entrando, é uma água que tem muita bactéria, que tá suja, né? Tem controle, não é uma banheira da sua casa, né? Então, esse é perigoso. Então, no começo, a protetização, quando a gente faz a segunda etapa, ela Sim. deve ter tempo, né? Uhum. A solução foi bem rápida também, mas a gente preconiza esperar um tempinho para aquele tecido, ele entender o que aconteceu ali, o furo novo, a parte externa comunicando. Então, isso tudo é essencial, assim. Realmente, e é o que você falou, né? Eu acho que ele deve ter se reabilitado aí muito mais rápido que pacientes com a prótese convencional. Olha, eu li todos os protocolos internacionais de a grande maioria de osteointegração de reabilitação, né? E a gente acabou criando um protocolo em cima desse primeiro paciente, mas sempre supervisionando, ver a questão de sensibilidade desse paciente, sempre entrando em contato com você, falou, doutor Silvio, o paciente tá nesse grau agora, a gente está começando a descarregar um pouco mais de peso, primeiro sem a prótese. Então, foi feito todo um processo de reabilitação nesse paciente. Ele ainda continua usando 2 muletas, ele já consegue andar até com uma muleta só, mas até para risco de queda, até para o paciente aumentar essa propriocepção, essa sensação, o cérebro acostumar mais com essa prótese externa, a gente segura, mantém um protocolo um pouco mais longo para correr o menos risco possível para esse paciente também. Sim.
ideal. Silvio, tem uma pergunta aqui. Corre o risco de inflamação? A inflamação, ela é constante, né? Que é o que a gente fala, a osteite ali e aquela inflamação ao redor do material da prótese, ela é constante. Por isso, nós fizemos a parte externa, a segunda etapa, ela recebeu um banho de prata específico, né? Esse foi uma Uhum. solução que a gente fez, a Osteomed, a gente teve que terceirizar esse processo. Então ela é feita um banho de prata, que a prata ela é um agente contra bactérias, né? E, Então, esse implante que sai de dentro para fora também é titânio implantável, né? Mesmo essa parte que fica externa, ele é um uma, sistema de titânio implantável. sim. E eles têm essa inflamação de uma maneira um pouco mais visível no começo, né? A cirurgia, assim, quando você começou a protetizar e colocar o Anderson para andar, a secreção aumenta um pouco, então o Sim, paciente vai ficar um tecido mais inflamado, mas como se fosse também um exercício físico, né? Quando nós sim, na academia você sente a musculatura doer, inflamar. Então sim. nesse sentido tem inflamação. Tá, ótimo. Quando aplicado esse sistema, quais as porcentagens de infecção óssea? 20% 20%. na literatura. O nosso nós não temos o dado ainda, né? O Anderson não infectou ainda. E espero que não Tá. infecte nunca. Não, Espero que mas ainda que Deus... lá. O que dizem sobre rejeição, infecção e secreção? Bom, secreção constante, pequena Hum, quantidade. O líquido que forma ao redor da prótese, ele sai numa quantidade pequenininha. Infecção e contaminação são dois conceitos diferentes, que eu já havia falado, né? uhum, sim. Infecção, ela é ruim. E a contaminação, ela é constante também ali naquela região. A bactéria cresce ali, principalmente as coagulases negativas. Uhum. Rejeição talvez eu entenda como ter que tirar a prótese, né? Um fim E é, trágico. e é possível reverter o processo. Sim, completamente. Ele foi Tá. feito pensando em uma eventual fratura ou uma eventual soltura do material, nós temos a reversão, tá? Legal, ótimo. O paciente volta a ter o coto convencional. Tá. Aqui, mas tem mais uma aqui. Aliás, tem várias, Silvio. Se prepara aí que hoje vai gastar a voz aqui. Gostaria de saber se pode correr, praticar esportes e exercícios físicos. Eu costumo falar para os meus pacientes, para todos, inclusive para os protetizados com prótese e endoprótese, que a gente não coloca limites, né? Principalmente no paciente oncológico, que o nosso intuito é o paciente deixar ele o máximo perto do que ele pode viver com qualidade. Então, eu acho que é um, uma quantidade de descarga, uma descarga de peso intensa. Talvez você tenha que ter uma prótese a parte do joelho, uma lâmina específica que absorva mais o impacto, porque esse paciente ele está com o impacto já sendo dirigido diretamente para o osso, né? Uma prótese, Sim. uma prótese do SUS, um joelho mecânico, eu não indicaria ninguém a correr, a não ser que seja de um cachorro, mas cachorro grande, aí tira a prótese e bate, né? E afasta, fala, vai para lá. Mas a É. corrida mesmo, eu acho que é uma coisa que a gente ainda vai ter que avaliar nos pacientes num futuro aí, porque a gente não vê muito esses pacientes que fazem osso-integração transfemorais, pelo menos, fazendo prática de corrida, né? A gente não vê os resultados das outras próteses mostrando isso. Agora, transfemoral eu já vi paciente correr sim. Sim. Com Já osso integrado é, interno, né? talvez uma outra questão. A nossa prótese desenvolvida inicialmente, ela é para transfemoral. O nosso projeto futuro é tanto fazer customizadas transtibiais como customizadas transhumerais. Então a gente tem, a Osteomed, ela tem esse intuito sim de fazer as customizadas, tanto para húmero quanto para tíbia. Ótimo, bacana.
Tem perguntas sobre isso também. Eu andei dando uma lida, a gente já vai responder isso daí. Inclusive a próxima. Quanto ao procedimento de membro superior, amputação a nível transhumeral com prótese biônica. Olha, a prótese que se conecta na ósseo integrada, ela pode ser qualquer uma, né? Eventualmente, no membro inferior, nós estamos priorizando próteses com um sistema de amortecimento. Isso a gente já entrou num consenso aí. Ainda acho que vou acabar fazendo próteses sem amortecimento, próteses convencionais do SUS aqui nos nossos pacientes do Hospital de Amor, porque eu não tenho acesso a esses joelhos eletrônicos, né, e com amortecedor. Vou acabar aqui, vai ter que ser na coragem. E as transhumerais, elas devem ser um projeto futuro na empresa, com customização, né? Nós vamos fazer baseado no igual eu falei, é o estoque ósseo do húmero, é o comprimento, a gente precisa fazer algo planejado, específico para esse osso. Eu falo que assim, eu vejo uma grande vantagem num transhumeral, porque é um dos sistemas de encaixe mais limitantes que tem para prótese. Lá fora já tem alguns pacientes com próteses biônicas, com próteses mioelétricas, computação transhumeral. O que eu penso que a gente tem que tentar evitar ali o máximo realmente a questão da infecção. Apesar que a limpeza é até mais fácil quando o paciente está próximo aqui para fazer higienização, né? Eu acho que fica até mais simples para esse tipo de paciente. Mas eu vejo como grande vantagem pelo braço de alavanca ser muito maior, o paciente ter muito mais movimentos com a prótese, que uma prótese transhumeral normalmente vai limitar esse paciente. Ele tem até uma abertura no ombro, mas ele é muito limitada, né? Você não consegue fazer todos os movimentos completos que o nosso braço faz, porque o sistema de encaixe da prótese acaba te limitando. A gente tem que fazer algumas pressões nesse paciente para poder posicionar esse encaixe no lugar correto. Tem que ser feito, normalmente feita uma fixação com uma cinta em volta do outro ombro contralateral desse paciente. Então, assim, eu vejo muita vantagem num transhumeral na questão de mobilidade com a prótese, né? A ganho de mobilidade é muito importante para esse tipo de paciente. Tá? Tem mais uma pergunta aqui. Suporta carga com musculação ou corrida? Corrida a gente já respondeu. Sou amputado transtibial e meu coto é pequeno. Funcionaria para mim? Transtibial com coto pequeno, eu acredito que não. Porque a tíbia ela tem um diâmetro muito largo ali na região proximal, né? As que a gente vê feitas as europeias e a da Alzheimer, se eu não me engano, tem uma transtibial que eles colocam 2 ou 3 bloqueios com parafuso. Mas a nossa perspectiva, mesmo com as próteses, ela não é muito funcional. Tá? Talvez valha a pena você subir o nível da amputação para uma transfemoral e fazer, se você realmente quiser fazer esse procedimento. Mas se seu coto tibial é funcional ali, eu acredito que não. Precisa ser avaliado o seu caso. Com relação à carga de musculação, é complexo você avaliar qual a musculatura que você não trabalharia ou que você trabalharia a mais com um membro biônico, vamos dizer dessa maneira, né? Porque cadeira, você vai fazer o quê? Uma extensora? Você faria isso com o coto, talvez, independente de tal não protetizado. Glúteo também. Talvez um agachamento para mexer um pouquinho de adutor ali. Eu acho que dá para fazer sim. É algo super viável. Se o paciente se adapta, fantástico. Também ele vai aumentando os limites dele, né? Conforme ele vai progredindo. Fazer um levantamento de peso olímpico? Não sei. Você não vai chegar no primeiro dia de academia que ele vai querer levantar 50 quilos, né? Então, assim... Levanta barra, né? Levanta barra, levanta um cabo de vassoura e depois vai aumentando. Acho que o limite é o céu, não dá para dizer ainda. A gente só vai quando fizer. Tem mais uma pergunta. Pode usar qualquer modelo de joelho? Acho que isso aí eu posso
falar um pouquinho. A gente prioriza para o paciente de uma ossa integração externa sistemas de joelho que tenham um sistema antitropeço, né? Ou diminuição de tropeço. Né? Não o antitropeço, porque todo mundo tropeça mesmo com a gente com as duas pernas, a gente tropeça também. Mas ele é um sistema que a hora que você tropeça, o joelho acaba enrijecendo e dificulta a queda desse paciente. Então, ao meu ver hoje, as possibilidades de joelho que fazem isso são sistemas de joelho com recursos eletrônicos. Saiu um novo joelho agora de uma empresa, que é um joelho mecânico hidráulico, que ele tem um sistema muito parecido com o antitropeço, talvez é um caso a se pensar. A questão que você tinha comentado antes, né? A gente chegou a fazer um teste até com o Anderson, a gente colocou um sistema nele de tornozelo com suspensão e torção, tá? Isso alivia o impacto que é sofrido direto no fêmur do paciente. Ele começou a andar com esse sistema e depois a gente tirou e pôs ele para andar. Na hora ele falou, pediu para mim, o Anderson e Anderson, né? Falou, Anderson, volta para mim o sistema ali porque tá me incomodando essa descarga direta do impacto no chão pro fêmur. Eu tenho um pouco de receio em colocar sistemas de joelho que não dêem um suporte melhor ao paciente, que não tragam uma segurança completa para o paciente. É claro que assim, toda indicação de prótese, hoje a gente segue o preceito do nível K, né, que é a classificação que vai de K1 ao K4, e isso os componentes da prótese também seguem essa classificação. Então, a gente tem que pensar na hora de fazer a indicação da prótese já em cima desse conceito, que um paciente osso integrado a gente ainda tem que tentar visar o máximo de conforto e segurança para esse paciente, além dos preceitos K. Né? Você quer dar alguma explanação sobre isso daí, Silvio? E não, ela, em relação ao joelho, eu acho que ela vai ficar bem aberta, né? Porque ela Sim. encaixa ali que você pode colocar qualquer prótese distal. Você pode Eu, testar simples até a mais tecnológica. eu acho que a reabilitação tem que ser muito focada e muito bem feita em cima desses pacientes. Né? A prótese externa acaba sendo uma consequência do processo completo da reabilitação desse paciente. Mais uma pergunta aqui, Silvio. Existe alguma restrição quanto ao uso, como por exemplo o caso do paciente ir à praia? Isso você já acabou respondendo. Né? A gente está criando um sistema de silicone que a gente consiga fazer uma vedação da parte da onde sai ali a exo, né, que é a prótese externa, até a coxa do paciente, para que se evite que entre água naquela região aonde está a prótese saindo para fora, né, Silvio, para que evite qualquer contaminação ali óssea. A gente vê pacientes, inclusive, fazendo uso no mar, não é uma contraindicação total, absoluta, mas a gente fica com medo, né? Realmente são águas que nós não vamos ter o acesso imediato ali ao que tem nela, e isso para propiciar e para aumentar uma contaminação do coto, infecção e perder tudo, aí tem que ser levado em consideração o investimento. E Talvez não vale o risco, né? Tá. Pessoas que praticam esporte de alto impacto podem fazer com a ossa integração? Você já respondeu ali em cima também, né, Silvio? Mas se quiser explanar mais um pouquinho. o paciente nosso que a gente acabou de fazer, ele salta paraquedas. Ele perguntou se ele pode. Então, eu Uhum. falei para ele, eu falei assim, a gente ainda precisa que você reabilite, que você faça testes e progrida na sua evolução, né? Mas eu Uhum. não tendo o impacto alto, porque a carga transferida direto para o osso de um metal, ela pode ser bastante perigosa. Acho que pode iniciar uma fratura. Porque, assim, eu acredito que, assim, aonde a haste entra,
dificilmente a haste, assim, ela não vai quebrar porque ela é hiperdimensionada, né? Mas talvez aonde termine a haste pode ocorrer um ponto de fratura Sim. desse paciente. As fraturas periprotéticas que a gente já conhece, elas podem ocorrer embaixo da haste, na Sim. própria, ou no meio, ou no fim. Mas as mais comuns são no fim da haste, com certeza. Tá. Gostaria de informação sobre o tipo de prótese, pois minha cicatriz ficou retraída e sofro com a minha prótese atual, que é um transfemoral e tem um joelho 3R80, que é um joelho hidráulico. É aquela questão da cicatriz invaginada, o coto disforme, o paciente que tem dificuldade com o encaixe, o paciente que tem alergia aos sistemas de silicone. Aquela paciente que eu comentei, além da alergia ao silicone, ela tem alergia à resina e ela tem alergia a alguns materiais plásticos que a gente usa, né? A gente faz um sistema de prótese com encaixe interno flexível, o externo de fibra de carbono. Ela também teve alergia a isso. A gente chegou a fazer 7, 8 encaixes. Até que o último encaixe, a gente fez o encaixe provisório dela, que é o transparente, que é o material que não dá alergia para ela. A gente acabou puxando num sistema bem mais fino, para não acarretar peso nesse encaixe da paciente. A gente fez a laminação em fibra de carbono e resina por fora desse, então, o contato na pele dela, dessa paciente, era só nesse termoplástico transparente, que é o que não deu alergia para ela. Então, assim, são casos assim que eu vejo indicação plena disso daí, desde que tenha condições na parte óssea, né? Precisa ver a estrutura óssea, o tanto que é o comprimento, o tamanho do canal medular e a qualidade do osso, né? A parte Sim, com certeza ela é importante. A gente readapta o coto, né? A gente precisa também ver essa questão da parte externa, porque se você deixar no fim da prótese aí, você deixar um coto muito grande de pele, músculo, ele não vai ser bom também. Ele tem que ser o sim, mais perto daquele polietileno possível. Então, a sim. gente tem feito de uma maneira que fique bem próxima ali, porque o nosso componente externo ele encaixa e tem pouco caminho ali que pode dar problemas, né? Uma área menor que vai dar inflamação e uma área menor também para ter riscos infecciosos. Ah, não, legal. Mais uma aqui. Fiquei curioso para poder entender qual é a forma de descarga de peso da extremidade óssea com a prótese. O apoio e percebi que a linha de gravidade cai em ponto diferente dos alinhamentos tradicionais. Foi aquela Parte do, óssea, eu falo dos alinhamentos daí também. foi a adaptação que vocês fizeram do Anderson, né? Porque a E estrutura óssea, realmente, se você sai com a haste nessa linha, o joelho ele vai terminar muito anteriorizado. Por isso sim, que como se fosse uma terceira fase, que o encaixe da prótese saía daqui, de baixo. sim, Então, realmente, a terceira fase também, que é a fase que vai chegar para o técnico ortopedista, que ele vai montar a prótese definitiva no sistema, ela é também fundamental, né? Os cálculos de rotação do membro, os cálculos de translação anterior, posterior, e essa adaptação é o Anderson que fez do Anderson, né? Então, uhum, nesse caso, aí o mérito é todo do técnico ortopedista, que ele vai calcular, vai colocar a prótese num nível ideal. E aí, feito isso, o encaixe depois é só um encaixe único, que o paciente coloca, rosqueia e tira. É bem simples. eu falo que assim, para montar prótese, inclusive principalmente para joelhos eletrônicos, a gente tem que seguir as linhas de cargas pré-determinadas pelos próprios fornecedores desses componentes eletrônicos. Porque se não tiver na linha correta, o joelho não funciona, né? Então, por exemplo, paciente transfemoral, a gente pega a linha de carga do trocânter maior do fêmur, né? E ela tem que passar muitas vezes 1,5 centímetro à frente da linha do eixo do joelho, né? Então, assim, isso tem que ser respeitado como se fosse uma prótese externa, né? Como se fosse uma prótese com encaixe, né? Então eu pego pela linha do trocânter maior ali, faço o alinhamento como se fosse uma prótese com encaixe.
só que com a fixação dela direto no fêmur. Vou mostrar aqui, Silvio. Essa aqui é uma simulação de um fêmur com a haste intramedular e com o soquete, mas aqui ele já está com a parte externa, né? Então, essa região daqui fica para fora do coto, né? Então, aqui que pode ser aquela linha de onde pode dar a infecção, né, Silvio? E aqui a gente tem um parafuso de borboleta, a gente tira ele aqui, ó, o joelho fica conectado aqui para baixo, então o paciente quando vai dormir ou vai tomar banho, ele vem, tira esse parafuso daqui e desencaixa, né? Então ele acordou de manhã, vai andar, ele veste, põe aqui, encaixa o parafuso, termina, ele é um parafuso. Na hora que ele chega no final dele, você consegue fazer uma trava, isso aqui fica muito fixo, né? Então, para vestir a prótese, para tirar a prótese é muito rápido e muito fácil também. Muito mais fácil que qualquer outro sistema de encaixe tradicional que a gente vê por aí. E essa parte, acho que é o que ele perguntou, que é a parte de baixo que você já está feita, né? Essa translação. Sim. É uma chave sextavada e quem vai mexer nisso daí é você, não é o paciente. Sim, é o técnico. É a gente que define as linhas de carga desse paciente. Exato. Tá. Qualquer pessoa que teve uma amputação pode fazer esse procedimento? É individualizada a escolha, tá? As amputações, primeiro, nós estamos fazendo nas transfemorais e não é qualquer pessoa. Pessoas que tiveram por motivo infeccioso não podem. Pacientes obesos e diabéticos ou tabagistas têm que pensar bem na escolha, né? Porque o risco de infecção e rejeição é maior. Então a gente tem que ver a análise da estrutura óssea, ver uma tomografia do paciente para analisar se ele suporta ou não esse sistema. Todo paciente gera um estudo em cima do caso para ver a viabilidade, se ele é passível de colocar essa prótese, e se ele tem indicação, e se ele cumpre com todos os requisitos para fazer a colocação da prótese. Então, se gera um estudo em cima desse paciente, para ver a viabilidade dessa prótese, né? Para que não aconteça nada de problema maior, né, Silvio? Isso para qualquer tratamento hoje em dia, né? O tratamento deve ser individualizado. Você fala assim, vou usar o mesmo anti-inflamatório que o meu vizinho usou. Não dá. Então, a gente precisa sempre pensar naquele caso, naquela hora e colocar toda a atenção em cada paciente. Tá, legal. Esse procedimento é mais indicado para recém-amputados ou uma pessoa que é amputada há 10 anos poderia fazer? Cai de novo naqueles preceitos que a gente falou, né, Silvio? O recém-amputado, com certeza. O recém-amputado ele tem a estrutura óssea preservada, ele ainda não passou pelo processo de reabsorção por falta de carga. O que não impede um amputado tardio de ter uma estrutura óssea satisfatória o suficiente para fazer o procedimento, né? Tem que ter o comprimento, tem que ter o diâmetro certo e o osso tem que estar com uma estrutura preservada. E também agora, não existe nenhum tratamento que a gente consiga fortalecer esse osso do paciente também, né? Uma coisa a curto prazo, não existe como... Na verdade, a estrutura óssea, o nosso corpo, ela é mantida pela própria descarga de peso, né? Pela contração muscular. Então, se você não utiliza a descarga de peso nesse membro há muito tempo, na região distal ali, invariavelmente ele vai reabsorver. Então, é complexo isso. Por isso que cada caso é um caso, cada caso tem que ser estudado. A tomografia, ela dá bastante resposta, né? A tomografia do coto ali, ela realmente vai dar esse caminho. E o teste que faz, né, com impressão 3D também já dá para ter uma ideia o risco de calcular o risco de fratura na hora de fazer a colocação da endoprótese, né? Fraturas, elas acabam... Tem 2 pacientes nossos aqui, por ser pacientes oncológicos, às vezes o tumor ali, o paciente para de usar o membro, né? E esse processo ele ocorre em alguns pacientes de maneira mais evidente,
e alguns pacientes menos, tá? Eu tenho amputado tardio aqui, que o coto é um osso super firme, que eu já propus para ele a endoexo. Amputado de 5 anos. Agora, tem pacientes que a gente fez hoje, que ocorreu uma pequena fratura na estrutura do osso, que é controlada, o próprio processo da osseointegração, o osso ele vai colar, mas é um que acontece também. Então, você tem fratura no ato da colocação da fase 1, pode ocorrer, porque ela entra sob pressão no osso, né? Ela é martelada sob pressão. E aí, se ocorrer a fratura, isso já arruina todo o processo. Uma fratura completa não seria uma coisa boa. Agora, pequenas fraturas, elas acabam ocorrendo. Correndo na hora de fazer a colocação da prótese, né, Silvio? E esse foi um dos motivos da gente desenvolver as hastes curvas, né? Sim, para acompanhar a curvatura do fêmur, né? A anatomia do fêmur, cada pessoa tem um grau de anticurvato. Se você coloca uma haste reta muito longa, a hora que ela apoia em 2 pontos e um ponto terceiro fica aqui, ela vai forçar e ela pode rachar o fêmur. Então, as hastes curvas, elas foram desenvolvidas justamente para prevenir isso daí. Não, ótimo. Esse tubo é para o osso ou para a ponta de gel que é colada? O tubo que ele está falando, acho que deve ser a haste intramedular, né? Ele serve tanto para fazer a fixação do soquete, quanto também para fazer a parte externa, fica parafusado dentro da endoprótese, que está dentro do canal do fêmur, né? Tem um videozinho no canal, depois a gente vai disponibilizar aí, coloca na Osteomed. Legal. Osteomed tem o videozinho lá, tá? Faço o procedimento. Lá eu passo a passo, né? E aí ela tem a parte interna, entra aquele soquete, uma segunda fase, a segunda cirurgia. Nós fazemos um corte na pele circular, que a gente desenvolveu um bisturi circular, tira esse pedaço, tira o parafuso da parte externa, encaixa a parte que fica para fora, que é essa que você mostrou. Vou até mostrar aqui para o pessoal. Aqui é a prótese que ela fica integrada na fase, né? Cicatriz, passou um tempo, a gente faz um furinho nessa região que o Anderson está mostrando, tira esse parafusinho aí, isso tudo a gente vai percutando ali, é um procedimento muito mais rápido. Tirou esse parafuso, a gente encaixa o componente que você tem, o outro componente que você mostrou, que está no outro material, Anderson, tá aí? Aqui, ó. Encaixa essa parte aqui, entra dentro. Encaixa. E essa outra parte, ela tem um parafuso que entra nela. Sim, tem um parafuso que pega na parte de baixo. Consigo mostrar aqui. Tem um parafuso na parte de baixo aqui, Parafuso que é o que fica da prótese. Perfeito, é isso aí. Tá, legal. E só para falar, o soquete fica dentro do coto, né? Isso aqui não sai, só sai essa parafuso de baixo para poder entrar com o outro, até porque no soquete tá feita a miodese em cima dele, né, Silvio? Toda a miodese de adutores, flexores, laterais e extensores. Legal, vamos lá. Quanto tempo leva para osso integrar? A osseointegração no processo do Dr. Branemark, que era um procedimento que ele entra rosqueado, ela leva mais tempo. Ele demorava cerca de 6 meses para fazer a segunda etapa. Os nossos pacientes que entram o nosso intuito foi mesclar, né, os procedimentos. Então, o nosso paciente ele entra press-fit. Então, a osseointegração, ela pode ser considerada praticamente como imediata ali, né? A gente espera a cicatrização do tecido, só que como a haste ela é batida e ela entra por pressão, a gente já pode liberar o paciente para a segunda etapa. A gente espera realmente, a gente tem esperado, porque os pacientes eles vão para a quimioterapia, né? Depois de ressecar o tumor aqui, eles voltam para a quimio. E aí, depois de terminada a quimioterapia, nós fazemos a segunda fase. Isso também porque
aumenta o risco, né? Durante a etapa da quimioterapia, o risco de infecção é bem maior. Maior. E assim, pegaram pacientes que já têm um risco de infecção maior Sim, do que, teoricamente, os tipos de amputação, né? sim. Não estão infectando. Ótimo, ótimo. Silvio, agora surgiu para mim uma pergunta aqui. É possível já fazer na primeira cirurgia as duas fases? Fazer a prótese interna já com a externa saindo para o paciente? Sim, só que aí você vai ter uma inflamação e uma saída de secreção muito maior. Maior, sim. É Acaba, é um risco, né? As transtibiais, por ser um sim, coto seco, um coto menor, talvez elas devem ser feitas em uma única etapa. Sem sim. os também, talvez. Acho que Tá, parte dos... bacana. E as transhumerais, idem. Tá. Tem uma pergunta aqui. Plano de saúde cobre osso-integração? É muito novo ainda, né, Silvio, o procedimento? Mas com certeza, com alguma briga aí, a gente talvez consiga. Tá, legal. Sou bilateral transfemoral. Posso fazer? Pode, bilateral pode. Cada caso um caso, depende do comprimento, igual eu falei, qualidade óssea, entre outros fatores. Mas pode sim. Tem mais uma aqui. Paciente precisa tomar algum analgésico, prótese interóssea, e a prótese interóssea é colada? Ela é ósseo integrada, né? Integrada. Ela é sob pressão. O osso ele se adequa a essa superfície do titânio e ela gruda. Remédios analgésicos, anti-inflamatórios e antibióticos. Eles devem ser prescritos por equipe médica. E claro, se você está com uma dor, evidentemente pode tomar um analgésico corriqueiro, uma dipirona, um paracetamol. Antibióticos, nós indicamos em pacientes com suspeita de alguma característica de infecção na ferida, mudança do tipo, padrão de secreção, odor na secreção que sai, a gente indica antibiótico. E Uhum. anti-inflamatórios, no caso que nem o do próprio Anderson, que estava com um quadro mais intenso de dor, depois de usar no final de semana, ficar o final de semana usando inteiro, Uhum. inflamatório. Tá, legal. Quantos pacientes no Brasil já receberam a osso-integração? Olha, que eu saiba, tem a prótese feita no Nordeste, que tem um paciente, Uhum. e o Anderson, que está com a segunda fase. Nós temos Isso. no Hospital de Amor 10 pacientes já com a primeira fase. É a Um, do, interna, com a a, externa. Uhum. um com a externa, e um deles também não, a gente não vai fazer porque, como eu falei, progrediu a doença e ele vai Uhum. ficar apenas com o coto ali com a primeira fase. Ótimo. Adolescentes em fase de crescimento podem fazer? Adolescentes em fase de crescimento podem fazer e a gente leva em consideração justamente a estrutura do fêmur proximal que é capaz de crescer e aí isso pode propiciar uma dificuldade futura porque o coto ele vai ficando apertado, só que ele cresce acompanhando a pele. Sim. Por espícula, né? Ele Uhum. fica mais controlado, então nós não teríamos que fazer a regularização do coto. Mas esse paciente ele vai demorar mais tempo para ser Uhum. candidato à segunda fase. A gente vai esperar o término do crescimento. Tá. Criança não tem indicação, né, Silvio? Criança nós não fazemos. Tá, tá ok. É, tá aqui, ó. O recobrimento proposto mitiga a ação de bactéria no local? Do qual? Eles estão perguntando se o recobrimento que é feito, ó, o tratamento que é dado na prótese, se eles, vamos falar assim, se ele zera a ação da bactéria no local. Zerar ele não zera, ele diminui, né? A Sim. cobertura com prata que é feita, ela diminui a interação da bactéria naquela região. Uhum.
prata cobrindo a prótese, ela fica por volta de, acho que pelos estudos que o pessoal da Osteomed fez, se eu não me engano, são 20 anos que a prata vai saindo daquela região, mas é muito. E ela segura muito essa infecção. Frente aos estudos do Branemark que viram os quadros de infecção dentro dos 10 primeiros anos, eu acho que a gente está bem tranquilo aí nesse sentido. Claro que a gente vai ter, é óbvio, quanto mais a gente opera, mais a gente tem complicação. Isso é um fato. Então, provavelmente a gente vai ter um paciente que vai ter a infecção, a gente vai ter o paciente que vai ter a rejeição, que nós vamos ter que tirar a prótese infectada, vai ter o paciente que vai quebrar. Então, basta eu fazer 100 para ter algum. Tá. Aqui tem mais uma. Paciente que já tem haste no fêmur, pode fazer? Haste no fêmur, qual haste? Deve ser uma prótese, deve ser uma prótese interna de cabeça de fêmur, alguma coisa assim. Não tem indicação para esse tipo de colocação, né? Uma amputação associada? Não, vamos supor que o paciente já antes da amputação ele tem um trauma, por exemplo, ele deve colocar um fixador no fêmur. O maior problema aí é se ele teve uma infecção, né? Sim, porque a osteomielite que normalmente leva à amputação, aí não tem indicação. Aí não, os pacientes que têm osteomielite já diagnosticada, não tem indicação. Tá. Como o técnico vai fazer o alinhamento? Aí acho que eu vou poder responder uma parte disso daí. Após a segunda fase, né, a própria Osteomed desenvolveu alguns alinhadores, tanto de translação quanto de lateralização. Você consegue posteriorizar, anteriorizar. Então, a própria Osteomed fornece esses adaptadores externos até chegar na questão do joelho, da prótese. Então, o alinhamento, o técnico ele tem que seguir na parte da questão do pé e do joelho, o técnico ele tem que seguir os padrões de alinhamento tradicionais, que vem no manual dos componentes da prótese, que é o que a gente aprende durante os nossos estudos, a gente mantém o mesmo alinhamento, só que a fixação da prótese é diferente só. Quando iniciará para o transtibial? Tem tempo estimado para liberação? Não, ainda não. Ainda a gente não desenvolveu a transtibial, é um projeto futuro. E não tem, a transtibial provavelmente ela não vai ter esse soquete de apoio distal, ela vai ser de metal e talvez seja feita em uma fase única. Tá. Paciente fora de São Paulo, qual que é a orientação, Silvio? Para conseguir consultas médicas? Acho que para começar todo o procedimento, acho que tem que passar pelo O meu consultório, eu tenho um consultório do Hospital de Amor, eu sou contratado exclusivo do hospital. Eu posso fazer, a gente fala são as nossas consultas, a gente tem um consultório no Hospital Nossa Senhora, que é do hospital, que a gente recebe em conjunto e divide o valor, né, com o Hospital de Amor, que é o Hospital Nossa Senhora, aqui em Barretos. Nós fazemos consulta, eu posso agendar esses pacientes, fazer toda a avaliação, a tomografia, de repente fazer a impressão 3D e aí desenvolver um projeto para cada um. E a gente pode fazer também as cirurgias fora do hospital, como acho que é proctoria que a gente fala. A gente faz cirurgia, cobra honorário e o honorário é dividido com o hospital. Da mesma forma, por ser contrato de exclusividade. A gente pode auxiliar cirurgiões em outros hospitais, desde que esses hospitais sejam adequados. Tá, ótimo. Essa pergunta, que acho que é a que mais chegou aqui, qual que é o custo do procedimento? O custo do material, eu não tenho acesso total, quem tem esse acesso é a própria empresa, a Osteomed, né? Que acaba sendo o maior custo. Em relação ao procedimento médico, isso aí é conversado dentro do consultório, né? A
gente não... Tem que, realmente, assim, tem que fazer... Primeiro, né, o Silvio fala que o paciente precisa ser elegível a essa cirurgia. Então, a gente tem que analisar todos os dados desse paciente, ver se é elegível a esse tipo de cirurgia. Em cima disso, a gente vai fazer toda uma programação para esse paciente, né? Desde a escolha do tipo de prótese, do tipo de procedimento que vai ser feito, aonde vai ser feito esse procedimento. Então, assim, é uma pergunta muito complexa, porque cada caso é um caso. Muitas vezes o paciente quer e tem possibilidade de fazer, mas não tem condições estruturais de osso para poder fazer. Então, é uma coisa que assim, é difícil a gente mensurar valores agora nesse momento, né? Lembrando que são 3 implantes, né? O implante custa caro, titânio Sim, caro. O desenvolvimento do material envolveu trabalho de inúmeras e inúmeras famílias aí por longos 3 anos e meio, sim, envolvendo tudo isso aí. Então, tudo tem um custo atrelado a isso, né? É claro que a gente tem que respeitar a empresa, principalmente. uhum, E aí, eu acho que depois que entrar no mercado, convênio médico, tudo isso aí, acho que fica mais acessível. sim, sim. Aí perguntaram aqui, o material usado na nossa integração é da mesma empresa? Sim, o material que a gente usa todo é da Osteomed, tanto a prótese interna, o soquete, parafusos, a parte externa e os adaptadores até chegar no joelho do paciente são feitos pela Osteomed. E assim, esses adaptadores que são presos à parte externa também são em titânio implantável, né? Então todos eles são da mesma empresa até chegar na opção do joelho, que aí o joelho, a definição a gente vai fazer de qual empresa, qual melhor mais adequado para aquela categoria de paciente, respeitando o nível K, né? Se é um paciente K1, K2, se é um paciente K2, K3, se é um paciente K3, K4, mas até chegar no joelho, né? Todos os componentes são fornecidos pela Osteomed e são de titânio implantável, mesmo sendo externos, né? Esse é um cuidado que a Osteomed teve em fazer, mesmo aqueles que não têm contato com a parte interna do corpo do paciente, são feitos de titânio implantável. É a elasticidade e as propriedades do titânio, elas são únicas, né? Então, Sim, eu mudaria talvez a relação entre a parte externa e interna. Acho que é... sim. Silvio, agradeço de coração o nosso tempo, acho que foi bem proveitoso. A gente teve muitas perguntas, né? Eu vou deixar aqui, a gente vai repostar novamente essa live. Eu vou deixar o seu contato aqui, o seu Instagram, para o pessoal, quem quiser tirar dúvidas nessa questão médica, de cirurgia, toda essa parte. Acho que pode falar com você, né, doutor Silvio? Pode ser. E também para... Pode falar. Eu, tento tomar o cuidado de responder todo mundo com todo carinho. Vocês podem mandar mensagem perguntando, eu vou, mesmo que seja uma pergunta que vocês acham que talvez seja boba, pode mandar, a gente responde sempre que der tempo, claro, porque são muitas mensagens, eu demorei para responder algumas, e aí eu fui devagarinho respondendo todo mundo, mas estou aberto aí, pode me coloco à disposição para vocês aí, podem contar comigo. Obrigado, Anderson, obrigado para todo mundo da Bionic Center pelo apoio incondicional, pela Osteomed, aí eu nem sei como agradecer a empresa que abraçou a ideia, que foi junto, é uma empresa fantástica, os gestores são seres humanos incríveis, os engenheiros, então, Matheus, Thiago, são demais. Agradeço todo mundo aí pela grande oportunidade que talvez vai mudar a vida de muita gente. Bacana. Eu também, um grande abraço a toda a turma da Osteomed aí também, que desenvolveu um Eduardo, né? fantástico, é do Udu, né? Encabeçado também com o projeto aí, ao Sakamoto, ao Ragonha, então assim, todos os envolvidos aí, foi um
um produto fantástico que assim realmente revoluciona essa questão das próteses no Brasil e no mundo, né? Eu tive a oportunidade de conversar com alguns técnicos que vieram me perguntar sobre a prótese. Uns falam assim, pô, mas isso aí vai tirar o emprego dos técnicos. Eu não vejo dessa forma, eu vejo como uma técnica a mais para a gente utilizar para alguns pacientes que são mais complexos, né? Então, assim, sempre vai precisar do técnico para alinhar, sempre vai precisar do técnico para programar, sempre vai precisar do técnico para ajustar a prótese do paciente. Então, eu enxergo como uma técnica a mais que vem para a ortopedia técnica, né? Para essa área que eu trabalho. Então, assim, Silvio, agradeço mais uma vez a disponibilidade de coração. Vou deixar o seu Instagram aqui para o pessoal, né? O seu contato para o pessoal. A gente sabe que o tempo é corrido, né? Às vezes demora um pouquinho para responder todo mundo, mas o Silvio é um cara assim que super aberto. Sempre que o pessoal entra em contato com ele, ele retorna, ele conversa com os pacientes aqui. E mais uma vez, Silvio, eu agradeço mesmo. Quem precisar entrar em contato com a gente também aqui, pode entrar em contato. Quando for da minha alçada, eu vou cuidar aqui. Quando não for da minha alçada, eu vou encaminhar direto para o Dr. Silvio, né? E a gente vai fazer um trabalho aí bacana, né, Silvio? Sim. Agradecer também toda a minha equipe aqui, meu amigão aqui, meu colega de oncologia ortopédica, Dr. Eduardo Toller, que sem ele também o projeto não teria dado certo. Os fellows que vêm participando a longo prazo também, sempre me dando ideia. E é isso aí. Eu acho que o Hospital de Amor também que propiciou e Sim. a desenvolver nesses pacientes essas cirurgias. Então é isso aí. Me coloco à disposição. Obrigado, Anderson. E aos pacientes também, né, Silvio, que assim ajudou muito, eu acredito que facilitou muito a protetização para eles, e sim, e tudo isso é voltado para eles, né? Isso tudo é voltado para melhora, para ganho de qualidade de vida, para melhora de vida dessas pessoas. Foi o meu principal pedido aqui para a Osteomed era algo que fosse acessível para o meu uso no Hospital de Amor. Uhum. Eu desejo aos pacientes aí nenhum tipo de neoplasia, mas os que tiverem necessidade e que estiverem aqui comigo, com certeza vão ganhar esse projeto aí de hastes ósseo-integradas. Muito bacana. Então, Silvio, mais uma vez agradeço aqui, acho que foi fantástico aqui essa live, o pessoal expandir um pouquinho, conhecer um pouco mais sobre ósseo-integração. Obrigado, viu, meu querido? Eu que agradeço, Anderson. Boa noite. Valeu, aí. gente. Agradeço a todos vocês que ficaram até agora aqui com a gente. A gente vai disponibilizar para vocês aqui também por completo essa nossa live aqui. Sigam a gente, sigam o Dr. Silvio, sigam a Osteomed, né? Que logo, logo tem mais novidade para todo mundo aí, né, Silvio? Sim, com certeza. Obrigado, viu, Silvio? Um abraço, viu? Bom descanso aí. Você também. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Obrigado.